Vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola. Esta primeira unidade, ela foi dividida em duas. Qual é o objetivo desta disciplina? Primeiro, compreender de forma consciente a importância do papel dos funcionários da escola na construção de uma escola inclusiva, democrática e, acima de tudo, de qualidade para todos os brasileiros. Também essa disciplina tem como objetivo elaborar sugestões de reflexões, de práticas para a melhoria do trabalho dos funcionários da escola, enquanto peças fundamentais no sistema e na gestão escolar. Esta disciplina tem a carga horária de 90 horas, possui 5 unidades e nós teremos um total de 9 aulas. Vamos iniciar a nossa unidade 1, Educação Brasileira. Esta unidade, ela irá abranger todos os critérios, todas as características da educação brasileira, tanto a função social da escola, tanto os direitos, as prerrogativas, as modalidades e os níveis de cada educação. Vamos à nossa primeira parte. Iremos abordar 3 tópicos: a educação como direito, a função social da escola e os níveis e modalidades de ensino. Ao final do estudo desses 3 tópicos, vocês irão poder compreender e contextualizar a educação como um todo, no cenário brasileiro. Vamos ao primeiro tópico, a educação como direito. Iremos elencar 3 dispositivos legais que garantem a educação como direito. A primeira, nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna. A segunda, nossa Lei de Diretriz e Base da Educação. E, por último, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro dispositivo, Constituição Federal, em seu artigo 205, cita: educação, direito de todos e, acima de tudo, dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O conceito do artigo 205 da Constituição, ele já está nos retomando aos próximos tópicos e às próximas informações, que será função social da escola, que no artigo 205 da Constituição cita: preparar para o mercado de trabalho, preparar para a cidadania. Vamos ao nosso artigo 208 da nossa Carta Magna, que também enfatiza: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: o Estado deve oferecer educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para aqueles, que não tiveram acesso na idade própria. Seria a nossa educação de jovens e adultos. Vamos para outro dispositivo que enfatiza o acesso à educação básica. Esse acesso à educação básica, ele é um direito público subjetivo. O que seria esse direito público subjetivo? Um direito gratuito, que não só a nossa Constituição, mas outros dispositivos legais ratificam. Segundo parágrafo, o não oferecimento, do ensino obrigatório pelo poder público, ou seja, ele não está sendo oferecido, ou ele é oferecido, mas de uma forma completamente irregular, isso irá importar em responsabilidade da autoridade competente. Posso até fazer uma colocação, professora? Fique à vontade. Na questão desse direito obrigatório, então, as pessoas que estão me assistindo, os cursistas nos assistindo, se deparam muitas vezes com isso. Um pai vai requerer a matrícula do seu filho
tem conhecimento da Constituição, que ele tem por direito ter acesso à educação. Muitas vezes a escola não oferece vaga. Então ele pode recorrer, né, do seu direito, Sim. ele pode ir às instâncias, né, maiores para recorrer desse direito, já que está garantido em lei. Isso então, mesmo. muitas vezes, vocês se deparam às vezes com os pais até nervosos, mas é meu direito, é o dever do Estado oferecer a vaga para o meu filho. E realmente é direito, garantido em Constituição. Isso mesmo. Então, porque muitas vezes nós nos deparamos com pais já com conhecimento da lei, então eles reivindicam os seus direitos. Isso é verdade, professora Andréia. E logo é um direito que está assegurado na Constituição Federal, ou seja, nossa Carta Magna, de onde provém todas as outras leis. Então, aquele que se sente, como eu posso dizer, ofendido, não está tendo esse direito exercido, pode procurar o poder público para questionar e exigir que seja ofertado e executado este direito. Um outro dispositivo também que enfatiza é a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que em o artigo 5º cita o acesso à educação básica, obrigatória, é direito público subjetivo, como eu tinha falado anteriormente, que um direito público subjetivo seria o acesso gratuito a essa educação básica, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos ou associação comunitária, até mesmo a sociedade em geral, exigir legalmente, né, e ainda uma classe ou uma outra, exigir, desculpe, ao Ministério Público que esse direito seja exercido. Bom, professora, eu fui até uma escola, fui solicitar que meu filho seja matriculado, mas não tem vagas, apenas foi informado, não há vagas. Onde é que eu vou procurar esse direito? Você deve ir até o Ministério Público, que é o órgão responsável por garantir a execução dos direitos coletivos e individuais. Logo, qualquer pessoa, como eu citei, e a professora Andréia também citou anteriormente, pode, né, o grupo pode acionar o Ministério Público, que é o órgão responsável por essa fiscalização, se for comprovada a negligência do poder público na oferta da educação básica obrigatória. Devemos atentar a um detalhe. Não só a Constituição Federal, como a LDB, como estamos observando agora, e vamos observar mais à frente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é garantido, infelizmente, até o momento, nos nossos dispositivos legais, a educação básica. Não se inclui a educação superior, os cursos de pós-graduação, a educação básica somente, que no próximo tópico será abordado, que é formada pela ensino infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Esses 3 níveis e modalidades de ensino estão garantidos nos dispositivos legais que citamos anteriormente. A educação superior, até o momento, não. Vamos ao próximo dispositivo legal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seu artigo 54, ele cita: é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental obrigatório, como nós citamos anteriormente, os outros dispositivos também enfatizaram, e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Vocês puderam observar que o mesmo texto aparece nos 3 dispositivos legais, tanto na Constituição, quanto na LDB e agora, por último, na ECA. E sempre enfatizando educação básica, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, esse é o direito que nós temos para solicitar que seja enfatizado. Então, trocando em miúdos, professor, já
antecipando, nenhuma criança, nenhum adolescente poderia ter essa formação sem ter garantido a educação básica, ou seja, todos têm direito ao ensino, pelo menos ao ensino médio, da educação infantil até o ensino médio, que é a educação básica. Isso. E mesmo aqueles que estão fora da faixa etária, ou seja, terá que ser oferecido ele a educação de jovens e adultos. Para poder ser concluída. Então, futuramente, quem sabe, o ensino superior seja uma garantia, né? Sim, que todos tenham acesso, que todos venham ter acesso. Porque, infelizmente, até o momento, as nossas leis, né, nossa Constituição, principalmente, não garante de fato o exercício da educação superior como um direito obrigatório. Mas, como a nossa professora Andréa citou, né, de forma extremamente correta, o ensino, a educação básica, ela é oferecida a quem não teve acesso, independentemente da idade. Por isso que foi criada a nova modalidade de educação, que é a educação de jovens e adultos, aqueles que não tiveram acesso ao ensino médio, ao ensino fundamental. Programas governamentais foram criados para poder fazer a criação e, como eu posso dizer também, solicitar a participação dessas pessoas que não tiveram acesso na idade certa. Continuando, para concluir este tópico, nós podemos, né, salientar. A partir dos dispositivos legais, que foi citado, né, anteriormente, Constituição, LDB e o ECA, nós podemos garantir que a educação como direito, ela está sendo, com a compreensão de a educação é um direito, nós podemos responder a duas questões, a duas indagações. A primeira, devemos compreender e aceitar que a educação seja tratada como uma mercadoria? A nossa segunda indagação. Devemos aceitar que a educação seja colocada num balcão de comércio, submetendo os cidadãos a terem um nível de qualidade diferenciado em função da quantidade de dinheiro que possuem? Professora Andréa, a senhora, com a sua contribuição, respondendo essas duas questões. No ambiente escolar, na sua experiência que tem na gestão escolar, a resposta a essas indagações é a nossa realidade? É a nossa realidade. Infelizmente, percebe-se da seguinte forma: quem possui uma condição financeira melhor tem direito a uma educação de qualidade, e quem tem uma condição financeira menor, né, tem aquela educação, digamos, a obrigatória que o governo oferece. Então, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior acabam colocando seu filho em escolas particulares, né, onde a educação é tratada de uma forma comercial mesmo. Você está sendo preparado para passar no Enem, para passar em cursos, né, como medicina, como engenharia, e as pessoas que não têm acesso a essa educação sempre procuram cursos de ensino superior financiados ou pelo governo federal, e acabam tendo que pagar por essa educação que deveria ser gratuita. Todos deveriam ter um ensino superior gratuito, sem precisar pagar. Mas, infelizmente, quem tem o ensino hoje superior gratuito numa escola federal, numa universidade federal, são aqueles que têm um poder aquisitivo maior. Isso é verdade, professora André, infelizmente. E essa disparidade da qualidade a gente observa também não só nas escolas particulares, mas nas próprias instituições públicas. Tem escolas que são estaduais, são do governo, que têm uma qualidade, docentes melhores qualificados. Em compensação, e nos municípios, no interior, não acontece a mesma coisa. Escolas modelos do governo, no entanto, não é a mesma qualidade que é ofertado na capital, é ofertado nos municípios, não é mesmo, professor André? Modifica bastante. E independente, às vezes, como você falou, existe escola do governo em que existe um projeto de educação de qualidade, existe o terceirão, as pessoas ali desenvolveram dentro do projeto político-pedagógico uma educação voltada realmente para a qualidade, mesmo sendo pública. A gente tem que tirar da cabeça que, por ser pública, ela tem que ser de menor qualidade. Mas as escolas são poucas, né? A gente tem, em sua maioria, escolas que têm falta de professores, falta de estrutura, né? Falta de acesso aos alunos com deficiência, né? Então, falta de uma equipe técnica preparada. Então, a gente realmente tem essa disparidade. Quem tem maior poder aquisitivo sempre sai na dianteira na questão da educação. Isso é verdade, professora. E fica tanto claro que
como eu posso dizer, se contrapõem as ideias, porque se a Constituição enfatiza é um direito público, gratuito e, acima de tudo, de qualidade, os nossos representantes deveriam prezar, acima de tudo, por isso. Valorizar a carreira dos docentes, a qualificação, invertir, para que os docentes não saiam daquela escola, procurem uma escola que tenha qualidades melhores, porque no final das contas, quem sempre será prejudicado será os nossos alunos. Dando continuidade, vamos ao nosso segundo tópico, a função social da escola. Vamos iniciar com uma pergunta. Qual o sentido da existência da escola? A resposta a essa indagação nos leva a inúmeras discussões, a gente parar, observar, fazer uma avaliação realmente por que existe a escola. Qual foi a finalidade dela? No caderno da nossa disciplina, 3 posturas serão adotadas. Vamos a ela. A postura número 1, que enfatiza a educação, serve para preparar mão de obra para o mercado de trabalho. Ou seja, privilegia o mundo do trabalho. A escola existe para exercer uma função econômica. Logo, essa primeira postura, ela enfatiza. Devemos encaminhar nossos filhos às escolas para que eles venham ter um emprego melhor, venham estar inseridos na sociedade, não venham estar à margem da sociedade. Já a nossa segunda postura enfatiza. A educação e a escola têm como objetivo garantir a reprodução do conhecimento acumulado para as gerações futuras. Muito parecido com a aula anterior, né? Sim. Que a gente apenas reproduz o que as gerações passadas, né, deixaram como conhecimento para que as gerações futuras tenham a mesma... Isso mesmo. A mesma continuidade, no caso. Isso né? mesmo, professora. E essa transmissão de conhecimento, gente, valoriza a função técnica. Vamos poder, se vocês relembrarem, seria a função da educação, a técnica tradicional, aquela que o aluno vai para a escola apenas. Chega à escola, senta na cadeira e vai apenas acumulando, recebendo as informações. Ele não transfere, não está tendo uma mediação entre o docente e o aluno. Então, essa outra postura também é trabalhada como uma das funções sociais da escola e que, infelizmente, pode demorar um pouco mais, ela não está desaparecendo do nosso ambiente escolar. Isso é verdade, professora Andréa? Exatamente. Eu acredito que, hoje em dia, a própria tecnologia está forçando os professores a modificarem sua aula, né? Porque o aluno ele está reivindicando uma aula que estimule, que desafie, né? Então, está lento essa mudança? Está. Mas a gente está sempre verificando em muitas escolas aí que hoje a educação de somente transmitir conhecimento, o aluno ficar ali sentado, copiando, está modificando. Lentamente, mas está. Isso é verdade. Então, vamos à nossa terceira e última postura. A escola deve se preocupar com a formação do cidadão, ou seja, focaliza a função política da escola como preponderante, dando destaque aos valores, posturas e ações a serem construídos no ambiente escolar. Essa última postura, professora Andréa, nos remete também à aula passada. Sim. A função da escola é apenas os pais transferem a responsabilidade da cultura, dos valores para os docentes. Eles se mantêm à margem dessa educação, eles transferem toda a responsabilidade, ou seja, para eles a função social da escola é educar seus filhos em todos os níveis. Não é realmente, professora Andréa? Exatamente. Eu vou fazer uma outra colocação sobre a questão da função política da escola. Na ditadura militar, essa função política não existia, né? Era somente transmissão de conhecimentos, porque a escola não podia jamais estimular, né, digamos, uma rebelião, né, o cidadão reivindicar seus direitos. Então, o papel do supervisor, que hoje chama-se muito coordenador pedagógico, era de fiscalizar os professores e os conteúdos que eram ministrados dentro da escola. Então, até hoje, está estigmatizado dentro da função do supervisor a função de fiscal. Então, muitas vezes o professor não gosta do supervisor justamente porque isso ficou um resquício da ditadura militar. Sim. Aquela pessoa que fiscaliza os conteúdos que estão sendo ministrados para que não sejam conteúdos que vão estimular a cobrança do cidadão em busca dos seus direitos. Então,
uma pessoa que fiscaliza, monitora tudo que é transmitido dentro da sala de aula. Hoje a gente tem essa liberdade, hoje você pode, dentro da sala de aula, você pode estimular o cidadão a buscar por seus direitos, ir para as ruas, como está acontecendo, né? O porquê, mas também o porquê que está indo para as ruas. Qual a posição que você defende? Não, muitas vezes as pessoas estão ali sem saber o que estão defendendo. Eu acho que a função da escola é justamente essa: esclarecer, debater, para que o próprio cidadão saiba que posição ele tem. Isso é verdade, professora. E realmente esse critério de fiscalização, dependendo da estrutura de gestão que cada escola tem, ainda nos remete, professora Andréia, um pouco à ditadura. Exatamente. Porque tem aqueles professores que querem enfatizar, querem que seus alunos tenham realmente um senso crítico. Porém, do outro lado, a gestão já quer manter um equilíbrio. Quer manter a ordem, Quer manter a famosa ordem, ou seja, se os alunos têm as devidas informações, eles vão reclamar e exigir que sejam melhoradas as condições de ensino, que os seus professores sejam capacitados, que venha ter um ensino realmente de qualidade. Então, ainda existe certos tipos de gestão escolar, a famosa gestão democrática, que ainda tem aquele controle. Olha, esse tipo de conteúdo você ministra, mas não enfatiza tanto, porque vai relembrar e vai levar a eles verificarem problemas que nós temos no nosso momento, aqui no nosso ambiente, que não foi consertado ainda. Exatamente. Então fica um pouco essa abertura, tentando manter o equilíbrio. E isso está lentamente se modificando, porque antes os gestores eram indicados politicamente. Isso. Hoje nós temos a eleição, né, em muitos lugares temos a eleição de gestor, isso está se modificando, porque a figura do diretor não é mais de representar o Estado, ele foi eleito pela comunidade, ele já pode sair dessa vestimenta de representante do Estado, ele já pode permitir que os seus alunos, seus funcionários pensem, né, com a sua própria cabeça. Então, muitas vezes isso era impedido porque o diretor era aquele representante do Estado. O famoso indicado. Você. Então, essas atribuições, essas ações, você já sabe, não devem ser enfatizadas, como a professora Andréia realmente. Agora não. Realmente está surgindo a famosa gestão democrática. Espero e desejamos que ela seja um dos pilares para transformar o nosso ensino. Exatamente. Vamos continuar. A partir das informações que nós trabalhamos, agora há pouco, devemos destacar um pouco de verdade em cada uma dessas três posturas, elencadas. Realmente, é importante formar pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. Realmente é importante proporcionar a construção de conhecimentos. E, por fim, é importante garantir que a escola seja um espaço onde o estudante se torne um cidadão, sujeito de sua própria história. Logo, dessa forma, não cabe a nós aqui, tanto eu quanto a professora Andréia, dizer a ordem de prioridade, primeiro função econômica, depois função política e, por fim, a função de transmissão de conhecimentos, a função técnica. Não cabe a nós fazer transmitir essa informação de prioridade, não é, professora Andréia? Essa seleção, eu acredito que é definida dentro do projeto político-pedagógico, né? Qual as prioridades, os objetivos, qual é a real missão da escola, o que a escola se propõe. A seleção de prioridades, de objetivos, é a própria escola que determina. E eu sempre falo aqui na aula de gestão escolar, gestão democrática, trace seu projeto político-pedagógico de acordo com o que vocês concebem. Não deixem que a Secretaria de Educação, né, o Conselho Estadual de Educação defina como deve ser o seu projeto político. Quem define é a escola. Né? Quem define as características da sua clientela é a escola. O que ela vai priorizar é a escola. Então, ela vai seguir um roteiro, mas não moldado dentro do que a Secretaria de Educação propõe, e sim a escola. Ela tem que ter essa autonomia e tem que lutar por ela. Isso é verdade, porque só aquele que está participando do ambiente sabe as suas reais necessidades, sabe a ordem de prioridade que vai colocar essas três funções citadas anteriormente. Então, por isso que deve ter a construção, como a professora Andréia já citou anteriormente, de forma coletiva do nosso PPP, nosso projeto político-pedagógico. E não apenas como era construído
concebido anteriormente. O gestor já elencava todas as atividades, a programação, e não tinha participação nem da comunidade interna e externa, nem dos alunos. Era algo já pronto, definido pela gestão escolar. E não é fácil, professora, como eu coloquei na aula anterior, não é fácil construir um documento que ele se torna um documento, né, de uma forma tão ampla, coletiva. Mas os frutos que são colhidos depois desse trabalho, né, árduo, são muito bons, porque os conflitos diminuem, porque todo mundo participou da construção, todo mundo deu a sua opinião. Então, quando você faz parte da opinião, você consegue ter a responsabilidade, né, porque você deu a sua opinião. Então, os frutos colhidos são bem maiores do que o trabalho que foi dado para construir. Isso é verdade. Assim, contextualizando com o assunto que nós estamos trabalhando, na época em que eu sou formada em língua portuguesa, né, que eu fui fazer o período do estágio, verificar com a escola, o primeiro documento que nós solicitamos ao chegar na escola foi o projeto político-pedagógico. Pasmem, que até o próprio gestor da escola não tinha conhecimento, ou seja, o documento não estava em fase nem de construção. Então, naquela época, naquele período, não era tão, como eu posso dizer, tão desenvolvido o PPP, as orientações, tão discutido. Era um documento apenas produzido e arquivado. Para que caso, tem o PPP da escola? Sim, está aqui. E as ações, as atribuições que foram elencadas para serem efetivadas no ambiente escolar? Bom, nós não fizemos porque não houve tempo, porque não houve recursos, porque não temos profissionais, é carente os docentes, os alunos têm um perfil um pouco diferenciado, não tem uma participação, ou seja, inúmeras desculpas foram dadas. Mas nesse momento atual que estamos vivenciando, está sendo muito mais discutido, não é verdade, professora Andréia? Exatamente. Contextualizado para que todos tenham acesso, não só o gestor escolar, mas os pais. Quero verificar onde estou colocando meus filhos, em que tipo de escola. É um documento que mostra a cara da escola. Se você quer conhecer uma escola, você mostre o PPP. Né, que lá vão ser definidos todos os objetivos, a missão, o que a escola propõe para o aluno. Então, se a escola não se organizou a ponto de definir isso, fica difícil você acreditar que aquela escola está propondo uma educação de qualidade. É como se você fosse, vou falar de uma forma mais popular, como se fosse no restaurante, você pedisse o cardápio e ele disse assim, não tem, a gente não... Imaginem, professora. Isso é verdade. Então, você voltaria nesse restaurante? Então, é a organização, é a sistematização do que a escola vai propor de educação, de conhecimento, as atividades para o seu filho, para o seu aluno. Então, por isso, gente, que nós devemos ter esse conhecimento. Vocês, como os funcionários da escola, que estão participando ativamente, devem conhecer, buscar discutir as ações que foram projetadas nesse documento e, de certa forma, exigir também de forma democrática, não por meio de confusões, apenas vamos tentar realmente fazer as atribuições que o nosso projeto foi construído. Vamos dar continuidade, então. Sendo assim, a escola tem uma tripla função, como nós enfatizamos bem, né? Seria a formação política, formação da cidadania, a formação pedagógica, transmissão do conhecimento e, por fim, a formação econômica, formar o nosso aluno para o mercado de trabalho. Não tem como essas três posturas citadas anteriormente caminharem de forma isolada. Devem ter uma ação coletiva, contextualizada e, como a professora Andréia citou muito bem, depende de cada ambiente escolar. Quem está participando daquele ambiente que vai definir a ordem de prioridade de cada uma delas. Não cabe a nós informar, dê preferência para a função econômica, porque o seu aluno deve sair da escola apto ao mercado de trabalho, ou vice-versa, né, professora Andréia? Não tem como a gente definir essa ordem. Exatamente. Cada escola conhecendo o que a clientela anseia quando ela matricula o seu filho, o pai, o que ela anseia da escola, o que ela espera da escola. Então, a partir da escola, e conhecendo também, claro, a clientela, ela vai definir a ordem das prioridades. Isso mesmo. Dando sequência, gente, a partir do contexto trabalhado, nos resta também responder a segunda indagação, que, de certa forma, já com todo o diálogo que tivemos agora, acabamos de responder. Como priorizar a ordem de importância
que cada uma dessas dimensões receberá na prática social da educação e como desenvolvê-las na escola. Como citamos, né, anteriormente, fica a critério de cada gestão escolar. Né? Não cabe a nós enfatizar a ordem de prioridade dessas funções. Partindo de tudo o que foi exposto anteriormente, fica a critério da escola e de seus membros optarem por qualquer tipo de escola que desejam atuar. Uma escola emancipadora e de inclusão ou uma escola que retrate a exclusão social e escolar, na qual os sujeitos sociais estão fadados à aceitação da subordinação, marca da sociedade brasileira. Realmente, como a professora Andréa citou na época da ditadura, o controle dos materiais, do conteúdo que era ministrado em sala de aula. Essas funções sociais que elencamos da escola, elas nos fazem, a partir do conceito, quais seriam as respostas que nós poderíamos dar a essas duas indagações, professora Andréa? Então, hoje a gente está vendo no contexto que muitas escolas estão preferindo a primeira, numa escola emancipadora e de inclusão, porque essa que só retrata, que só é de aceitação e subordinação, percebe-se que hoje a própria sociedade, independente da escola, independente de o aluno estar dentro do contexto escolar ou não, as pessoas estão partindo para reivindicar, para lutar por seus direitos. Então, a primeira escola emancipadora e de inclusão, ela facilita bem mais o trabalho e a formação do cidadão. Muito obrigada, professora. Então, vamos dar continuidade, né? Esse conceito, nós trouxemos aqui nos slides, dois conceitos, que também foram um pouco debatidos na aula passada, de educação e de educação escolar. Só para relembrar, educação não é necessariamente institucionalizada. Não há necessidade de ocorrer em um espaço definido, com tempos determinados, tampouco com uma forma padrão ou com normas que a estruturem, ou seja, é a educação do nosso dia a dia, do nosso seio familiar. Já a educação escolar cumpre um programa formal, específico e intencional, ou seja, é um programa já estabelecido, que apenas deve ser seguido. Partindo para o nosso último tópico, níveis e modalidades de ensino, para critérios de conhecimento, para enfatizar mais, né, as informações que vocês têm a respeito dos nossos dispositivos legais que tratam sobre a educação e suas modalidades. Nós temos a primeiro dispositivo legal e nosso basilar dispositivo legal LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que cita em seu artigo 21. A educação escolar compõe-se educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior, que também comentamos anteriormente. Dentro da educação básica, nós temos 3 tipos de educação: a infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas 3 modalidades, direito, gratuito e obrigatório. Agora vamos passar, como a LDB cita, da finalidade da educação básica, que diz, em seu artigo 22, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, sempre a palavra cidadania sendo retomada, ou seja, como uma das funções também principais da escola. Fornecer-lhe meios para progredir no trabalho, olha aqui surgindo a função econômica também da escola. Isso. E em estudos posteriores, ou seja, a educação básica, ela é o alicerce para a construção da cidadania, é lá onde tudo se inicia. A educação infantil, primeira etapa da nossa educação básica. Qual seria a finalidade dela, de acordo com o artigo 29? O desenvolvimento integral da criança, até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, ou seja, primeira etapa da educação básica. Aí, o ensino infantil, a responsabilidade é coletiva. E o artigo 30 também cita que a educação infantil, como é que ela será ofertada?
Primeiro, né, em creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Houve uma alteração, não foi, professora Andréia? Isso também está em muitos estados, né? Estão reivindicando a questão do ingresso no primeiro ano, né? Que muitas crianças estão ingressando a partir dos 5 anos de idade. Então isso está em debate ainda. Esses estados aí estão baixando normativas, né? Mas a questão do direito da creche, né, da pré-escola, a gente vê que muitas cidades ainda têm essa deficiência, né, e garantida em lei, né, então muitas crianças ainda não têm direito à creche, não têm direito à pré-escola, pais ainda sendo obrigados a matricular seus filhos em escolas particulares, né, escolas filantrópicas, porque as cidades não estão oferecendo, porque é dever do município oferecer a educação infantil. Então, o município não está oferecendo a educação infantil, prejudica o ingresso da mulher no mercado de trabalho, prejudica, claro que a renda familiar, né, isso tudo gera um grande problema social. Isso mesmo. Continuando, vamos para a segunda modalidade da nossa educação básica, o ensino fundamental, que teve uma alteração, né, com a lei recente, 11.274 de 2006, no qual amplia o ensino fundamental de 8 para 9 anos, a partir dos 6 anos de idade. Né? Assim, né, o ensino fundamental passa a ter a duração mínima de 9 anos. Também uma alteração recente na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Qual seria a finalidade? Objetiva a formação básica do cidadão, a nossa função política aqui surgindo novamente, formar o cidadão. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, ou seja, dos 3 principais, né, elementos, escrita, leitura e cálculo, que o aluno deve ter o domínio ao sair da educação básica. É a base, né? Se você não dominar, né, esses 3 fatores, fica difícil você... Isso mesmo, né, evoluir para os próximos níveis do ingresso. E também para critério de leitura, né, informação, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, nossa função política aqui também surgindo novamente. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Também surge novamente a função política da escola. E por fim, o último nível da nossa educação básica, o ensino médio, que em seu artigo 35 da LDB cita, última, né, etapa da educação básica, duração mínima 3 anos e a principal finalidade, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudo, ou seja, o aluno, infelizmente, não é garantido um direito efetivado pela Constituição ao ensino superior, mas a educação básica, está aí para preparar esse aluno a ingressar no ensino superior. Uma outra também finalidade do ensino médio seria a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. E o aprimoramento também do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, novamente surgindo e enfatizando as funções políticas. Né? Outra finalidade também da educação, do ensino médio, é a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos. Todos esses artigos que nós citamos anteriormente constam na LDB e eu solicito, né, por gentileza, que vocês façam uma leitura um pouco mais atenta. E por fim, a nossa educação superior, outra modalidade, que tem como finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Além de outras também finalidades que vocês podem fazer a leitura. E não só
a educação, né, superior, mas nós também temos outras modalidades que está contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, vocês podem se remeter ao artigo 37. A educação profissional, que tem uma especificação no artigo 39. A educação especial, que também é uma educação que está em crescente evolução e que as escolas ainda estão se preparando para receber. A educação no campo e, por fim, a educação indígena, que na LDB não possui um artigo específico, mas que está sendo em construção. Então, a lei basilar, para ter informações, tanto dos conhecimentos educacionais, é a nossa LDB, que deve ter uma leitura atenta e enfatizada. Dessa forma, né, eu, juntamente com a professora Andréia, estamos finalizando essa primeira aula. Espero que tenham compreendido. Desculpe se alguma informação passou, né, foi rápida, mas estamos aqui para tirar dúvidas e o que necessitarem podem encaminhar pelo chat, que nós vamos responder com o maior prazer. Também mandem sugestões. Olha, professora, você poderia melhorar a aula nesse aspecto. Estamos aqui abertos para qualquer tipo de informação, né? Realmente, professora Andréia. Professora Vanessa. Então, assim, muito obrigada pela presença de todos e espero na próxima aula. A gente vai retornar para a atividade. Isso mesmo. Com essa atividade. Até a próxima. Até a próxima.